Vamos abrir, irmãos, em Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 7. Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 em diante, falando assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. Amém? Irmãos, é uma promessa tão preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo que foi cumprida ali no Pentecostes, né? Que ele falou que enviaria, que ele deveria ser glorificado e enviaria o seu Espírito. E esse Espírito, então, ele viria com algumas finalidades, né? E a única finalidade do Espírito Santo é revelar Cristo a cada um de nós, né? E para nós iniciarmos, nós precisamos fazer essa pergunta para cada um de nós, né? O verso 7, o verso 8, na verdade, fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Eu já fui conquistado pelo Senhor, né? Ele já me conquistou, ele já revelou o propósito dele para cada um de nós, né? Então nós precisamos fazer essa pergunta para que então nós possamos aprender que esse Espírito vai nos guiar a toda a verdade de Deus, né? Então, quando o Espírito convencer nós do pecado, da justiça e do juízo, então quando ele convenceu, houve um arrependimento. E quando houve esse arrependimento, houve um selo, né? Nós vamos estar no capítulo 16, os irmãos marquem, mas vamos ver um texto em Efésios. Nós vamos estar sempre voltando aqui em Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler um texto aqui em Efésios, capítulo 1, verso 13. Efésios, capítulo 1, verso 13. A palavra do Senhor aqui em Efésios, ela é tão preciosa que todos nós, esse versículo é tão conhecido de cada um de nós. Efésios 1:13 fala assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, né? Tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Amém?
Então, depois que nós ouvimos a palavra da verdade, né? E tendo nele crido, nós fomos selados. E esse selo, irmãos, é o Espírito Santo que nos selou, né? Nós somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, porque quem nos selou foi o próprio Senhor Jesus, quando Ele enviou o seu Espírito, porque a obra foi completa, né? Nós não temos mais que servir ao diabo como escravo, porque nós fomos libertos, né? Então, esse princípio nós precisamos compreender, e é um princípio muito, antes de nós vermos dois princípios muito preciosos aqui, nós vamos andar um pouquinho também mais, vendo a robustez desse Espírito que habita em nós, desse Espírito que veio habitar em nós, aonde ele nunca mais, irmãos, vai sair de nós. Nós podemos entristecê-lo, nós podemos apagá-lo, mas ele não sairá mais. Sabe por quê? Porque ele está no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso espírito, onde nada pode atingi-lo. Como que nós podemos apagar, como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Não obedecendo ele. Como que nós podemos apagar o Espírito? Não executando os dons que ele quer que a igreja execute. Então nós podemos apagar. O Espírito Santo vai ficar inativo, porque ele tem dons. Cada um de nós recebemos dons quando cremos em Cristo, né? Um de uma forma, outro de outro, mas nós recebemos o Espírito Santo para ele nos habilitar ao trabalho, né? Para que nós possamos, quando nós cremos no Senhor, o Senhor nos deixa aqui na terra por dois motivos, né? Dois motivos só. Um é formar o caráter de Cristo em nós, e outro é testemunho, né? Se não fosse esses dois testemunhos, quando nós cremos, o Senhor já podia nos levar, né? Estaríamos prontos. Mas Ele quer que o Espírito Santo forme o caráter de Cristo em nós, e ao mesmo tempo nós ainda temos muito trabalho de testemunho. Em todos os lugares que nós for, nós precisamos dar um testemunho, porque Jesus disse que nós somos o sal e nós somos a luz, né? E aí ele disse: se o sal não servir para dar sabor, para nada ele presta, a não ser para ser jogado fora. E muitos cristãos estão sendo jogados fora, porque não tem sabor nenhum, né? Não tem luz, porque não está diante do Senhor. A igreja, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo, né? Salmos 36, se não me falha a memória, verso 9 diz assim: em ti, Senhor, está o manancial da vida, na tua luz temos luz. Somente na luz do Senhor nós podemos resplandecer, né? Então vamos ver, irmãos, nós vimos já esse texto lá de Efésios, dizendo que nós fomos selados com o Santo Espírito. E esse selo, ele tem algo muito precioso. No tempo dos reis, quando o rei enviava o mensageiro para levar uma carta, que o rei selava ali com seu anel, aquela carta teria por obrigação de chegar ao seu destino. Quando tinha guerra, muitas vezes até o carteiro ali, ele não era barrado, nem mesmo na guerra. Quando ele vinha de longe, aqui está o carteiro, passando o carteiro. Então, muitas vezes até parava-se para o carteiro, porque ele tinha que, aquilo era uma ordem do rei, que deveria chegar aquela carta em tal lugar, né? Por quê? Porque ela foi selada, e o carteiro não voltava para o seu rei sem que ele tivesse entregado.
naquela carne. E o Santo Espírito de Deus que foi derramado, ele não retornará enquanto Cristo não for formado em nós, né? Por isso, há o trabalho do Espírito Santo hoje trabalhando em cada um de nós, né? Para que Cristo realmente seja formado em nós. Vamos ver, irmãos, 1 Coríntios capítulo 6. O verso 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, 19, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Então, mais uma firmeza aqui da palavra, dizendo que nós somos o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós, né? E vai revelar todo o propósito do Senhor para que nós sejamos ajudados para a glória do nome do nosso Senhor. Voltemos a Evangelho de João, veja o capítulo 14. Verso 16 e 17. João 14, Evangelho de João, verso 14, capítulo 14, verso 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, né? Então esse Espírito, ele habita conosco, ele está em nós, né? Então, mais uma firmeza de que nós, quando cremos, recebemos o Espírito da verdade, né? Agora vejam no capítulo 15 de Evangelho de João. O verso 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio, né? Então aqui mais o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade que o Senhor enviaria a nós, ele daria testemunho de Cristo, né? E vocês vão testemunhar também, porque vocês estão comigo desde o princípio, né? Então, irmãos, verso 8, que nós lemos lá de João 16, fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e do juízo. E aqui há um primeiro princípio que nós precisamos ter para nós. Quem vai convencer é o Espírito. Quantas vezes, irmãos, nós temos falado do Senhor, dado um testemunho
do Senhor. E quantas vezes nós temos, muitas vezes até abandonado aquela pessoa, porque ela não tem crido no Senhor. Ela não se entregou ao Senhor, né? Porque nós falamos, e nós temos essa tendência de falar e querer que aquela pessoa receba o Espírito Santo, que aquela pessoa creia no Senhor. Mas o primeiro princípio aqui o Espírito Santo, ele foi dado para nos convencer. Irmão, nós podemos pregar todos os dias durante o resto da nossa vida a uma pessoa. Nós não temos o poder de convencer ela. Somente o Espírito Santo. Então cabe a nós fazer o quê? Testemunhar. Se nós testemunhamos uma vez, duas vezes, e o testemunho é falando, né, pregando a palavra e testemunhando com a nossa vida, né, para que o Espírito Santo então tenha como convencê-la, né? Porque o Espírito Santo é poderoso, irmãos, para fazer o mundo todo crer num piscar de olho. Mas o Senhor, Deus, na sua infinita graça, Ele determinou que aqueles que crescem iriam participar da obra, né? Falando como é que nós entramos nessa obra de Cristo, testemunhando, falando do Senhor. Então essa é a nossa obrigação. O Espírito Santo ele não vai pegar uma pessoa que nunca conheceu o Senhor e convencer ela. O Espírito vai arrumar alguém que ele esteja habitando para ir lá e falar dele para aquela pessoa. E aí então aquela pessoa possa crer. E um exemplo mais precioso na palavra de Deus, irmãos, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. O centurião Cornélio, né? Atos, nós vamos ler só. Eu creio que todos nós conhecemos a história de Cornélio. Cornélio era ele não era de Israel, ele era um gentil, né? Ele era chefe, cuidava daquela cidade, então ele era temente a Deus, né? Orava ao Senhor. Então um anjo apareceu a Cornélio, dizendo: Cornélio, as tuas orações chegaram a Deus. Envia homens para chamar a Pedro, né? Ele está na beira do mar. Chame a Pedro, que ele te dirá tudo o que te convém saber, né? E então Cornélio pega aqueles homens, manda lá, Pedro vem. E aí quando Pedro chega no verso 33, nos fala assim: portanto, sem demora, verso 32 para nós entender. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém? Então vamos entender aqui, irmão. Um anjo apareceu a Cornélio, né? O anjo poderia ter revelado todo o propósito de Deus para a vida dele, mas o Senhor determinou que ele faria a obra dele aqui na terra através da sua igreja, né? Então o anjo apareceu, manda. Então Pedro vem, Pedro dá um testemunho, falando
do Senhor. E veja no verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, né? Então, quando Pedro fez aquele discurso ali falando da obra de Cristo, então o Espírito Santo pôde revelar a eles quem eles eram, né? Receberam o Espírito Santo, se arrependeram dos seus pecados, né? E foram então batizados. Então, para você ver como que a igreja precisa estar dependente do Senhor, para ouvir a voz do Espírito Santo, né? Porque senão nós não vamos conseguir dar um testemunho adequado, né? Outro testemunho precioso que nós podemos ver é em Atos capítulo 1, 2, aliás. Aqueles povos de Jerusalém estavam ali quando os apóstolos receberam o Espírito Santo. Então Pedro ali se levantando, dando aquele testemunho firme, forte. Então, quando ele terminou, aquela multidão de quase 3.000 vidas foram compungido o coração deles pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito tinha como, né? Pedro, João, vamos pegar João, irmão. João teve aquele encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ali em Atos 9, chegando já a Damasco, né? E algo interessante na vida de Pedro, de Paulo, aliás, que era Saulo, né? Saulo ainda estava com aquela, foi para cidade com carta para trazer os cristãos amarrados, presos para Jerusalém e lá executar. Então o Espírito Santo ali, o Senhor Jesus, seu Espírito aparecem ali e faz naquela luz, tem aquela conversa com Pedro, com João, né? Mas como é que foi habilitado para que o Espírito então pudesse chegar a Pedro? A Paulo, Pedro e Paulo, tá? A Paulo, irmãos, né? Uma preciosa testemunho, nós podemos ver Estevão. Estevão, quando fez aquela, no capítulo 7 de Atos, foi um capítulo todo, ele começou lá do pai de Abraão, né? E veio até o nosso Senhor Jesus Cristo. E Saulo estava ali ouvindo. Saulo foi aquele que permitiu que matassem a Paulo, a Estevão, né? E o Senhor diz assim em Atos, capítulo de número 26. Atos capítulo 26. Hoje nós vamos andar bastante pela palavra. Vamos ler a partir do verso 10. 26, 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Veja só, então aqui está já quantos cristãos Saulo deu autorização para matar. Quantos cristãos aqui morreram glorificando o nome do Senhor, né? E aí ele prossegue: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo nas cidades estranhas, os perseguia. Com estes
Intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz do céu mais resplandecente do que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. O que eu queria chegar? Dura coisa, Saulo, é você recalcitrar. Dura coisa, Saulo, é você tá dando coice em agrilhões, né? Por quê? Porque o testemunho já vinha vindo e Saulo não se dobrava. Então o Senhor teve que intervir, aparecer ali e dizer assim: ó, Saulo, dura coisa você se recalcitrar, porque você já foi amarrado, Saulo. Você não tem mais jeito para você. Você já está. Então dura coisa você dar coices em agrilhões. Você não vai vencer, né? Então, por quê? Porque ele já tinha ouvido o Evangelho. Então o Espírito Santo pôde convencer Paulo aqui que realmente Jesus Cristo era o Senhor, né? Então, por isso que ele mesmo diz assim: dura coisa. Não adianta você ficar, porque eu imagino o coração de Saulo como que estava. Prendendo, quanto mais ele prendia, quanto mais ele mandava matar, mais a igreja crescia. Mais os testemunhos eram verídicos em todos os lugares onde ele estava, né? E eu imagino como aqueles cristãos morriam, glorificando o nome do Senhor, ele não conseguia entender aquele, e aquele estava, e o Espírito então estava começando a se revelar a ele, até que o Espírito então chegou a ele e diz: agora sim, agora você não tem mais jeito para você. E aí então ele se entrega, fica 3 dias cego, né? Entra na cidade, e aí o Senhor Jesus diz: entra na cidade que eu enviarei alguém para falar com você. Ananias, a igreja do Senhor que estava lá, foi lá falar com Saulo. Então, irmãos, não veja o privilégio da igreja nesse trabalho de salvação, né? A gente sempre fala assim, os céus se alegram, os anjos do Senhor se alegram por um pecador que se arrepende, né? Por um pecador que se arrepende. Então, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. O mundo não conseguiria pagar o valor de uma alma para Deus, né? Então imagine se nós conseguirmos levar uma vida ao arrependimento, na dependência do Senhor. Testemunhar para aquela vida, uma vida que vive em nós, né? Quando nós testemunhamos, então essa vida se arrepende, há festa nos céus, né? Então, por isso que nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele tem o papel de convencer, né? Quando nós compreendemos o papel do Espírito Santo, que é Ele quem convence, né? Nós vamos buscar: Senhor, como é que o Senhor quer que eu fale? Como é que o Senhor quer que eu haja? Como é que eu devo me comportar, né? Então o Espírito Santo vai começar a trabalhar em nós algumas verdades. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós estamos testemunhando e sabemos que é o Espírito Santo quem convence, e nós temos que dar esse testemunho da palavra de Deus, Ele está tirando de dentro de nós o nosso eu, as nossas vontades, e Ele está ao mesmo tempo formando o caráter de Cristo dentro de nós.
Então, quanto mais o caráter de Cristo é formado em nós, mais nós damos testemunho e mais vida o Espírito Santo então pode convencer através de nós. Então veja só como é precioso nós estarmos aos pés do nosso Senhor. Vamos andar um pouquinho mais. Nós olhamos o verso 8, né? O verso... Agora vamos ver o verso 12. O 9, o 10 e o 11, então, vem falando da obra de Cristo, né? Daquilo que Cristo já realizou, né? Lá no Calvário para nos salvar, né? Agora no verso 12 diz assim: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, né? João 16, voltamos lá ao nosso texto inicial, João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, né? Então, aqui nós temos mais uma vez o Senhor mostrando que a vida de Cristo, do caráter de Cristo não vai ser implantado de uma vez só em nós. Vai ser um processo, né? Vai ser de glória em glória, como diz, de degraus em degraus. Nós não vamos subir o 6º degrau se o 5º degrau nós não tiver com os 2 pés apoiados, né? A gente muitas vezes sobe uma escada. Se você subir uma escada botando um pé no 1º degrau e o 2º e já no 3º, você acaba cansando. Mas com a palavra de Deus é diferente. Você tem que botar os 2 pés. Você colocou os 2 pés no 1º degrau, aí ele te autoriza você botar o outro pé no 2º degrau. E aí você vai com os 2 pés no 2º degrau para você. Então é de degraus em degrau, né? É de glória em glória. Quando o Senhor revela algo dele para nós, que nós recebemos, nós obedecemos, nós ganhamos aquela visão, ele vai nos dar uma outra revelação um pouquinho maior. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos estar nos humilhando na presença do Senhor, porque mais nós vemos a glória dele e nós vemos quem nós somos, né? Quem é que nós somos, né? Mais perto da luz nós vamos ver a luz, né? E aí nós vamos ver o quanto nós somos problemáticos, quanto nós somos feios, né? Quanto o nosso coração foi deturbado com o pecado, né? Mas mais nós vamos poder se aproximar, porque mais perto dele nós vamos ver a misericórdia dele também, né? E aí nós podemos nos socorrer e dizer: Senhor, ajuda-nos. Então é um processo maravilhoso, irmãos, que ele vai trabalhando em nós de etapa por etapa. Então ele nunca vai nos encher de uma vez, né? Porque nós não o suportaríamos. Veja o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, né? Jesus disse assim, em João mesmo aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então o Espírito vai nos guiar para onde? Para Cristo. Ele só tem Cristo. Por que ele não tem outra coisa? Porque ele recebeu do Senhor, do Pai, e para revelar aquilo que Cristo é para a sua igreja, né? Então ele é aquele que vai nos guiar. E nesse trabalho de nos conduzir a Cristo,
de revelar quem é Cristo a cada um de nós, Ele vai nesse processo para que Ele coloque o amor de Cristo dentro de nós. Precisa sair algo, né? Nós precisamos nos esvaziar de nós, porque nós somos, a nossa alma, ela está cheia, né? Ela está, então Ele não vai poder colocar alguma coisa lá dentro se já está ocupado. Ele tem que ter o processo de tirar para que então Ele coloque. E nesse guiar, por isso que o Senhor Jesus disse, e nós sempre temos repetido aqui, tanto eu quanto o Robson, o Senhor Jesus disse, se você quiser vir após mim, assim mesmo se negue. Como é que eu tiro aqueles entulhos que está dentro de mim? Negando. E negar dói, irmãos. Negar os nossos desejos, principalmente nesse mundo que tão maravilhoso que está hoje, né? A fascinação, a facilidade de você viver hoje nesse mundo, né? As belezas que você vê, né? Então está tão... Mas o Senhor disse assim, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está sendo entesourado para o fogo. E tudo isso vai queimar. Agora, por isso que Ele diz, ó, não andeis ansioso por coisa alguma, né? Não anda ansioso por aquilo que você vai vestir, por aquilo que você vai se alimentar. Então o Senhor, Ele vai trazendo essas realidades para nós, para que então Ele possa tirar tudo aquilo que não provém dEle, para que então o caráter de Cristo seja formado em nós, para que nós possamos então ser útil ao Senhor e dar um bom testemunho daquilo que o Senhor tem feito para nós. E mais uma vez vamos ver na vida de Paulo, como foi que o Senhor então trabalhou a vida de Paulo, de Saulo, transformando em Paulo, em Filipenses, capítulo 3. Exemplo precioso para nós. Em várias situações, Paulo diz assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Eu fui formado, eu fui formado o caráter de Cristo em mim. Agora vocês podem imitem a mim, né? Que palavra preciosa para nós, né? Então nós precisamos estar sempre buscando a vida de Paulo para trazer a realidade a nós. Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Vamos parar por aqui um pouquinho. Então, ele está falando de quê? Né? Ele está falando que se alguém se avantajasse de ser um fariseu, de ser um hebreu, ele poderia se vantajar muito mais, porque ele dá uma lista aqui a partir do verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, vós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
contra a lei, fariseus, contra o zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então veja só quem era Paulo, né? Mas ele considerou isso tudo como perda por causa de Cristo. Então, quando ele foi encontrado ali no caminho de Damasco, né? Lá em Atos 9, então que ele teve aqueles 3 dias cego, né? Sem ver, na escuridão, até que então apareceu ali Ananias e fala: Saulo, irmão, recebe a vista, né? Então ali houve luz na vida dele, né? Resplandeceu a luz, e daquele momento até Atos 13, que foi aonde ali em Antioquia, na igreja de Antioquia, tinha ali várias pessoas reunidas, orando, né? Dependendo, eles estavam servindo ao Senhor. Então o Espírito Santo pôde separar-me, pois Saulo e a Barnabé, Paulo e a Barnabé, né? Então, daquele episódio que Ananias chegou a ele, até ali se passaram 11 anos. 11 anos que você não vê falar. Você só vê ali no capítulo 9, e ele saiu, aí ele foi para a cidade dele, foi para o deserto, e você não ouve mais falar nele. Então se passaram 11 anos, até que então ele estava pronto, e nesses 11 anos o Senhor trabalhou nele. Eu imagino o quanto que o Senhor não teve que trabalhar, porque Saulo era um fariseu, ele conhecia todo o Velho Testamento, tudo aquilo ele conhecia de cor, né? Ele fala que ele, da idade dele, ele era um dos melhores que tinham. Imagine, ele teve que rever todos os conceitos dele, né? Todos os conceitos que eles tinham, ele teve que rever e ser trabalhado pelo Espírito, até que então o Espírito chega para ele, separa ele e a Barnabé, para que eles possam então fazer a primeira viagem missionária, né? E graças a esses 2 irmãos e a igreja de Antioquia, que estava orando ao Espírito Santo, nós estamos aqui hoje, né? Sendo abençoado. Por quê? Porque Paulo, ele considerou tudo aquilo que ele tinha como lixo para ganhar a Cristo, né? Vamos um pouquinho mais. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? Então veja quanto Paulo teve que tirar de dentro dele, quanto entulho tinha ali, que ele permitiu que o Espírito Santo então trabalhasse nele, né? Mas veja um pouco mais, o verso 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus, né? Por Cristo Jesus. Então ele não se considerava que ele estava perfeito. É aquela questão que nós lemos lá em João, verso 12, que ele não nos dá toda a revelação no momento, né? Mas ele vai trabalhando em nós. E Paulo tinha essa consciência, que ele não se julgava perfeito, mas uma coisa ele fazia: esquecendo-se das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, né? E aí ele fala assim, no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Vamos parar aqui um pouco. O que é essas coisas que para trás ele deixou? Os seus desejos pelo conhecimento que ele tinha, todos aqueles desejos que ele tinha carnal, ele deixou para trás, né? Para quê? Para buscar aquelas que diante dele estavam, aquelas que estavam na frente, aquilo que estava lá na frente. Então, para nós, traz uma revelação muito preciosa aqui. O que está nos impedindo de seguir a Cristo, né? Quantas coisas nós temos no nosso coração ainda apego por esse mundo? Deve ficar para trás, para nós almejar Cristo que está na nossa frente. Então, por isso que ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não é que não agrada ao Senhor, eu deixo para trás. Eu vou deixando para trás e vou avançar para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu prossigo para alcançar o prêmio que Cristo já reservou para mim, né? Todos, pois, verso 15, aliás. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá, né? Se nós acharmos que nós já somos, não precisamos mais, Deus vai esclarecer a nós que nós ainda estamos longe de alcançar a perfeição em Cristo Jesus, né? Todavia, verso 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, né? Então, se o Senhor te revelou uma parte, você deve ser fiel naquela parte, né? Mas eu estou olhando assim, o irmão Moisés está tão lá na frente que meu Deus do céu, o que eu, né? Eu preciso ser fiel naquela medida que o Senhor deu para mim. Moisés precisa ser, ele está lá na frente, ele tem que ser fiel naquela medida que Deus deu para ele, né? Porque senão nós começamos aqui a olhar como que o irmão Romeu está tão distante de nós, né? Mas ele precisa ser fiel naquela medida que Deus deu a ele, e nós na nossa medida. Porque se ele não for fiel naquela medida, com toda aquela andança para frente que ele já tem de nós, ele vai ser reprovado, né? Então nós precisamos, todavia nós devemos andar de acordo com a medida que nós recebemos do Senhor, né? Então isso precisa realmente chacoalhar o nosso coração, no mundo em que nós estamos vivendo, da forma com que nós estamos vivendo hoje, porque a volta do Senhor está próxima, né? As evidências do mundo todo hoje, a volta do Senhor está iminente. A sua igreja precisa acordar, né? Como Efésios fala: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará, né? Despertar, não ficar dormindo como o mundo está dormindo. Levantar de entre os mortos. O mundo está morto. O mundo, se nós não tivermos, nós só não estamos mortos para Deus porque nós cremos na obra de Cristo e o Espírito Santo brilhou a sua luz em nós, veio habitar em nós, né? Aí nós estamos vivos para Deus, mas o mundo para Deus está morto. Por isso que a palavra de Deus: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos
e Cristo te iluminará. Então é hora de nós, Igreja do Senhor, acordar para esses dois princípios preciosos. Testemunho, né? Testemunho e formar Cristo em nós. Permitir que Cristo realmente trabalhe em nossas vidas, né? Não entristecendo e não apagando o Espírito Santo. Que o Senhor possa nos encorajar, irmãos, a depender totalmente do Espírito, em arrependimento. Nós não vamos conseguir ter uma vida aos pés do Senhor sem um arrependimento genuíno e obediência, né? Esse é o princípio. Arrependimento e obediência ao Senhor, né? Porque nós cremos. Crer no Senhor, muitos creem. Mas a Bíblia diz que até os demônios creem. E a Bíblia já diz que eles creem e tremem. Mas tem muitos cristãos que nem tremem diante de Deus, né? Então é algo para nós ter um diferencial. Crer e obedecer, né? Quando nós cremos e obedecemos, é sinal que Cristo está se formando em nós, o Espírito Santo está trabalhando em nós, o Espírito Santo está nos limpando, e isso dói, e isso não é bom, porque nós vamos deixar os nossos desejos para trás, muitas vezes os nossos projetos o Senhor vai tirar de nós, né? Para que Cristo então seja formado em cada um de nós. Amém?